América do Sul, 15 milhões de anos atrás. Uma criatura monstruosa conhecida como ave do terror é o rei ou rainha das feras nessas terras. A gente olha para elas e vê umas cabeças imensas. Aquilo devia ser uma arma muito poderosa. Pela única vez na história, uma ave é o predador mais importante de um continente inteiro. E então, essa ave do terror viaja 11 mil quilômetros até a América do Norte. Aqui, lobos selvagens e felinos, dentes de sabre dominavam a terra e a gigantesca ave tem uma batalha em suas mãos. Nesse conflito épico, quem vai levar vantagem? As aves do sul ou as feras do norte? Predadores pré-históricos, aves do terror. Na crônica da vida na Terra, os dinossauros reinaram como os maiores predadores da história. Eles dominaram o planeta durante 150 milhões de anos, mas tiveram um fim repentino 65 milhões de anos atrás. Muitos acreditam que um asteroide ou um cometa tenha destruído os dinossauros completamente. Depois que eles desapareceram, o cargo de predador máximo ficou vago. Os mamíferos se tornariam grandes predadores no resto do planeta, mas na América do Sul as coisas ficaram diferentes. O istmo do Panamá ainda não tinha aparecido e a água rodeava o continente. Neste isolamento, a evolução tomou um rumo estranhamente diferente. O continente era uma ilha gigantesca adornada com savanas abertas e limitada por florestas. Aqui, os mamíferos eram herbívoros dóceis que iam de grandes preguiças a criaturas coraçadas estranhas como o gliptodonte. Nesse cenário, o papel do predador máximo foi para uma família de aves monstruosas e extravagantes. Hoje nós as chamamos de aves do terror e estiveram no domínio durante 58 milhões de anos. Se olharmos para a cabeça, ela é enorme como em todas as aves do terror. Essa ave era capaz de atacar com tal força que, ao atingir a presa, ela possivelmente conseguia matá-la quase que instantaneamente. Como aves podem ter alcançado tamanho poder? Prova da verdadeira natureza dessas feras enigmáticas é encontrada primeiramente em depósitos de fósseis e mais tarde em laboratórios científicos. Mas a família da ave do terror permanece ainda um grande mistério. O registro fóssil nos oferece relutantemente pistas para uma investigação ainda em andamento que teve início há mais de 120 anos. Era o ano de 1887. O paleontólogo Florentino Ameghino escreveu sobre um fóssil desenterrado na região da Patagônia, na Argentina. Ele fazia parte de uma maxila sem dentes estranha de um crânio que talvez tivesse 60 centímetros de comprimento. Se é grande assim, pensou Ameghino, então deve pertencer a um mamífero. Com o tempo, com mais descobertas e mais estudos, ele se deu conta de que tinha cometido um engano. Os cientistas levaram mais 4 anos para identificar os grandes predadores como aves. As pistas-chave estavam no centro dos próprios ossos fossilizados. Dr. Luiz Chiappe é um dos especialistas mais importantes do mundo nessas criaturas. Ele estuda as aves do terror no Museu de História Natural de Los Angeles. Às vezes não é fácil diferenciar um osso de ave de um que pode ser tanto de mamífero quanto de réptil. Mas uma coisa que em geral é bastante consistente é que os ossos das aves são ocos e têm paredes finas comparadas com as dos ossos dos mamíferos e répteis. Aqui na minha mão direita tem um osso de crocodilo e dá para ver a diferença. Com o tempo, uma quantidade grande de fósseis foi descoberta. Aves, sim,
Mas de que tipo? Elas eram sem dúvida grandes e com certeza não voavam. E então, crânios com bicos afiados e curvados apareceram. Isso significa que aqueles monstros eram carnívoros. Quando eles finalmente encontraram um crânio completo de uma ave do terror, eles souberam que não era um mamífero sem dentes, mas que de fato era uma ave predatória. Uma gigantesca ave predatória. Bicos curvados e garras afiadas são duas características que as aves do terror partilham com todos os raptores modernos. Mas aumentadas em uma ave de 2 metros e 180 quilos, o resultado é assustador. Nos 100 anos depois da primeira descoberta, cientistas recolheram fósseis suficientes para identificar 17 espécies diferentes de aves do terror. Elas variavam largamente em tamanho e viveram em diferentes épocas durante um período de cerca de 60 milhões de anos. Mas em 2005, o inesperado aconteceu. Surgiu na Argentina o que parecia ser uma ave do terror completamente nova. Um aluno do ensino médio, Guilherme Aguirre Zabala, estava procurando fósseis com um amigo quando eles se depararam com uma descoberta histórica. Guilherme, hoje estudante de paleontologia em Buenos Aires, interessava-se por fósseis desde que era menino. A descoberta aconteceu no verão de 1999. Não lembro a data exata, mas acho que foi em março. Tudo aconteceu nos arredores da cidade de Comalo, perto da fronteira ocidental da vasta região da Patagônia, na Argentina. Sabe-se que as aves do terror viveram desde aquele local até o Uruguai e o Brasil. Nosotros ya habíamos encontrado algún que otro fósil, unas mandíbulas. Como já tínhamos encontrado alguns outros fósseis, sabíamos onde procurar e como reconhecê-los. Este particularmente estava... Este, em especial, estava quase que totalmente enterrado. Quando nós encontramos os primeiros pedaços, entramos em contato com o Museu de Paleontologia de Bariloche, que foi onde aprendemos a escavar ao redor dos fósseis e a extraí-los. Onde aprendimos a extrair fósseis. Guilherme e seu amigo guardaram com cuidado sua descoberta e levaram-na até a cidade de Bariloche, a 65 quilômetros de distância. O achado deles foi doado ao pequeno Museu de Paleontologia, onde permaneceu quase que despercebido durante 5 anos. Quando Luiz Chiappe ficou sabendo da descoberta, liderou uma equipe internacional para determinar o lugar da nova espécie na família de aves do terror. Ele descobriu que era uma espécie completamente nova. Ver aquele crânio enorme que tinha entre 50 e 75 centímetros de comprimento quer dizer, um momento emocionante, não tenham dúvida. A equipe de Chiappe datou o crânio de 15 milhões de anos atrás e deu-lhe o nome de Quelenquen Guillermoi. Quelenquen, que significa espírito nativo patagoniano, e Guillermoi para Guilhermo. O Quelenquen foi uma descoberta espetacular. Era uma espécie nova com uma cabeça diferente de todas as aves da história. Com 71 centímetros de comprimento, basicamente maior do que o de um cavalo, o crânio do Quelenquen é o maior crânio de ave já encontrado. Chiappe comparou outros crânios de aves do terror com o do Quelenquen. Além disso, comparou o fóssil de uma perna e de um osso da pata também encontrados. Ele esperava descobrir o tamanho de Quelenquen, sua força e sua velocidade. Quero saber de Sara se podemos trabalhar. Ao examinar o crânio de uma ave do terror menor, Luiz Chiappe começa a ter uma ideia da aparência da nova espécie. Enquanto isso, em Bariloche, a paleontóloga Sara Bertelli analisa os ossos do Quelenquen no museu local. Comparando medidas desses poucos espécimes com outras aves do terror, eles conseguirão calcular as dimensões críticas do próprio Quelenquen. Embora o crânio seja a descoberta mais espetacular, um osso completo da perna também trouxe algumas surpresas. Este é o osso da pata de Quelenquen, que em humanos... Este é o osso que em seres humanos corresponderia à ligação entre o tornozelo e os dedos do pé. Hasta os dedos do pé.
As proporções do osso da perna são inesperadamente reduzidas para tamanha ave. Algumas outras espécies grandes de aves do terror têm uma estrutura densa e acredita-se que tenham sido predadores lentos. O Kelenken com esses ossos é diferente. Nas aves do terror maiores e mais pesadas, este osso é curto e resistente, mas em aves mais rápidas é comprido e delgado. É por isso que achamos que o Kelenken era um corredor rápido. O Kelenken faz parte da família mais rápida e mais alta de aves do terror. Ele pesa cerca de 180 quilos e tem 2 metros de altura. Ele se põe em pé sobre pernas delgadas, mas musculosas, atingindo uma velocidade alta em suas corridas.